Olá! Nessa segunda-feira, o Unesp Notícias está no clima do esporte. Tem a cobertura do primeiro jogo da final do Noroeste e tudo o que rolou no fim de semana dos Jogos Abertos. De Londres para Bauru, medalhista olímpico é a atração da ginástica artística. Na Copa Paulista, o Noroeste vence em casa a primeira partida da decisão. Vestibular 2013. Veja como foi o domingo de prova em Bauru. A gente começa a edição de hoje falando do vestibular 2013 da Unesp. Só que em Bauru, cerca de 6.000 estudantes fizeram a prova ontem. O jeito foi esperar no carro para evitar o sol forte deste domingo, dia da primeira fase do vestibular da Unesp. Os pais acompanham os filhos de perto. Eu acho que é assim, da tranquilidade, né? Acompanhar, da tranquilidade para ela escolher o que ela quer fazer. Eu acho que nessa hora esse é o papel. Da tranquilidade, é uma força a mais. Antes da prova, vale desenhar um pouco para aliviar a tensão. Ou ainda, ficar com os amigos. Ficar nervoso na hora da prova não é bom, né? Senão vai errar tudo. Neste ano, 94 mil candidatos disputam as 7 mil vagas na universidade. Um recorde de inscrições em toda a história do vestibular da Unesp. Todos os inscritos fazem a primeira prova de conhecimentos gerais da primeira fase, que tem 90 questões objetivas de ciências humanas, códigos e linguagens e ciências da natureza e matemática. É uma prova bastante conceitual, que o aluno que está minimamente preparado consegue fazer a prova com bastante tranquilidade. A lista com os convocados para a segunda fase sai no dia 4 de dezembro. As provas serão nos dias 16 e 17. Antigamente você tinha todos os candidatos nos 3 dias. Agora não, há uma seleção num dia. Quem passar para a segunda fase é menos gente. Portanto, é mais fácil de corrigir mais rápido, né? A Unesp está em 24 cidades paulistas e tem 165 opções de cursos de graduação. É uma universidade muito importante, pública, tem grande reconhecimento, né, para todo mundo, conta muito no currículo, é considerada uma das melhores universidades, assim, toda a região, todo o Brasil, e quero estar na Unesp. Depois de passar no vestibular, vem a preocupação com a carreira. Cada vez mais o conhecimento oferecido nas universidades é associado à prática, em parcerias estabelecidas entre empresas e universidades. No podcast de hoje, Paulo Roberto de Carvalho, gerente da Agência Unesp de Inovação, fala da importância de integrar os alunos ao mercado de trabalho. Os dois lados ganham. Os alunos conhecem mais a profissão e a universidade tem a chance de se aprimorar e atender ao mercado. Podcast Unesp. Se a gente pensar na universidade, ela tinha como primeira missão a criação do conhecimento, a difusão do conhecimento. Depois veio a segunda revolução acadêmica, que a gente pode considerar que foi a adição de pesquisa à docência. Então, a universidade começou também a criar a pesquisa básica da ciência como um todo. E hoje nós temos que a universidade já deu um terceiro passo, que é exatamente a ampliação do seu escopo, que a universidade contribui para o desenvolvimento econômico e social. Então a gente vê que a universidade é sim uma parte integrante desse sistema. E como é que isso se dá? Através das suas pesquisas, dos seus desenvolvimentos, da transferência desse conhecimento para a sociedade. Então a gente vê que a parceria com a empresa, que essa interação com a empresa é muito benéfica para os dois lados. A empresa cresce atendendo a sua dificuldade, a sua demanda, aquela problemática que ela tinha, e a universidade também cresce com possibilidade de novas descobertas, pesquisas mais direcionadas, que agreguem um diferencial tecnológico, que possam gerar oportunidade de novos conhecimentos aos seus alunos, e esses alunos, sendo formatados dentro dessas pesquisas, desses desenvolvimentos que são realizados, têm também a chance, depois futura, de serem compartilhados, serem agregados à empresa para promover esse desenvolvimento internamente na empresa. Podcast Unesp.
Chegou a hora de ver como fica o tempo ao longo da semana. Hoje quem traz as informações é a meteorologista Rita Cerqueira, do IPMET. Durante essa semana nós teremos pancadas de chuvas em pontos isolados do estado, no interior, né, devido ao aquecimento e à umidade. Na faixa litorânea, hoje tem previsão de chuvas fracas, o tempo fica nublado lá, mais por causa da circulação dos ventos que traz a umidade do oceano para o continente. Esse tempo se mantém com previsão de pancadas de chuva isoladas no período da tarde até a sexta-feira, quando teremos a chegada de uma nova frente fria, que aí vai ficar o tempo fechado e com previsão de chuva que pode acontecer a qualquer momento em qualquer região do estado de São Paulo. Na sexta e sábado o tempo vai ficar nublado e com previsão de chuva, então a temperatura deve cair um pouco. No domingo o tempo já melhora no interior e na faixa litorânea e também Vale do Paraíba e do Ribeira permanece nublado. A máxima, mais para o oeste do estado, a máxima chega aos 32 graus. Na faixa leste, ela fica em torno dos 27 graus, né? Agora, quando a frente chegar, essa temperatura ela vai declinar em todo o estado, devido mais pela ocorrência das chuvas. Segunda-feira de sol em quase todo o estado de São Paulo. Há pontos isolados de chuva na região nordeste do estado. Os bauruenses têm uma pequena chance de ver chuva hoje ainda. Amanhã a possibilidade já é bem mais alta. A umidade do ar agora é de 45%. Temos ventos de brisa leve a 5 km por hora. A máxima hoje foi de 30 graus. Amanhã a temperatura deve chegar a 31 em Bauru, Piratininga e Agudos. No próximo bloco a gente vai falar de jogos abertos e mais. Norusca vence primeira partida e está mais perto do título da Copa Paulista de Futebol. As rodovias do estado de São Paulo registraram durante o feriado 1.027 acidentes. Em comparação com o último feriado prolongado, o de Corpus Christi, em junho, houve redução de quase 20% no número de acidentes. Ainda assim, 27 pessoas morreram. Mais de 20 mil multas foram aplicadas, sendo que a maioria foi por ultrapassagem em local proibido. O Noroeste está mais próximo da Copa do Brasil. Ontem, na primeira partida da final da Copa Paulista, o time de Bauru venceu por 2-1 a equipe do Audax, de São Paulo. O primeiro tempo começou bem para os paulistanos. O time do Audax trabalhava mais a bola que o Noroeste. A primeira vez que a rede balançou no Alfredão foi com os visitantes, mas o jogador adversário estava impedido. Aos 20 minutos de partida, a pressão ainda era grande. O Noroeste não criava jogadas de qualidade e finalizava mal. A primeira boa chance do Norusca veio com o camisa 9, só que teve uma boa defesa do goleiro do Audax. Foi apenas no fim do primeiro tempo que os bauruenses enfiaram a bola na rede. Do escanteio para a pequena área, direto para a cabeça do Hélio, que bateu com força. Gol do camisa 4. Os 4 mil torcedores agitavam a arquibancada na primeira disputa da final da Copa Paulista. Para muitos que não acreditavam que nós não fôssemos nem passar da primeira fase. Isso mostra a força do nosso grupo, a força do nosso elenco, o quanto a gente batalhou para chegar onde nós chegamos hoje. E graças a Deus, Deus pôde me abençoar com esse gol. No segundo tempo, o Audax veio para cima do Norusca e quase conseguiu furar a defesa. A melhor oportunidade dos paulistanos veio aos 10 minutos de bola rolando. Na cara do gol, o jogador bateu para fora. E aos 17 minutos, o Norusca balançou a rede novamente. Depois do escanteio, Casado empurrou para o fundo do gol. A vez do Audax veio logo em seguida. Num erro da defesa do Noroeste, Rafael, camisa 7, bateu sem chance de defesa.
O Audax não desistia e pressionou no fim da partida. E chegou no gol mais uma vez. Primeiro a bola foi para o travessão e depois o Audax mandou para o fundo da rede. Mas o juiz anulou o gol por impedimento. Fim de jogo, 2-1 para o Noroeste. Fizemos 2-0 e tomamos o gol ali de bobeira, né? De bobeira. Sempre tem que melhorar algumas situações, principalmente algumas situações no segundo tempo, alguns lances bobos, né? Principalmente perder bola fácil e dar a oportunidade de uma equipe de muita qualidade individual como o Audax. Acho que é um dos pontos que eu vou estar corrigindo durante a semana. Jogar principalmente do jeito que nós jogamos no segundo tempo, que temos tudo para conseguir esse título. Com o resultado, o Noroeste está um pouco mais perto da vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. O Audax é uma equipe forte, tão tal, que está na final do campeonato, tem méritos para estar onde chegou. E nós sabemos que lá vai ser um jogo muito mais difícil, então temos que entrar mais ligado do que aqui, mais atento para poder sair com o título. E olha só, com essa vitória, o Noroeste só precisa empatar o próximo jogo contra o Audax para garantir o título da Copa Paulista e a vaga na Copa do Brasil. A partida será domingo que vem, às 10 da manhã, em São Paulo. A pira olímpica dos Jogos Abertos foi acesa na sexta-feira, durante a cerimônia de abertura. Uma festa que começou com o desfile dos atletas e terminou com o show do Paralamas do Sucesso. Vai escolher o palanque, Uma homenagem que veio dos céus. Foi assim que começou a festa de abertura dos Jogos Abertos de Bauru. Quem conduziu a cerimônia foi o apresentador Gilberto Barros, que é de Bauru. Então vamos à cerimônia oficial de abertura do maior evento amador da América Latina. Horácio Babi Barioni. Aos poucos, as delegações entraram na passarela do Sambódromo. As meninas do vôlei de Leme estavam animadas. Elas confiam na vitória. Por que tanta animação? Porque a gente vai ser campeão! Não precisa ser uma delegação. Cândido Mota veio disputar só o vôlei masculino e também quer levar medalha. A expectativa é muito grande, está trazendo aí uma medalha para a cidade. Vamos batalhar para que venha a medalha. Um pouco do estado de São Paulo está em Bauru. Atletas de 188 cidades desfilaram aqui no Sambódromo. E Bauru, por ser a sede dos Jogos Abertos, veio por último com muita emoção. Enquanto o pessoal desfilava, o mascote da competição, o Tatá, agitava a galera. O que você está achando da festa? Ai, boa, tá legal. Gostei muito. É um momento muito bacana para a cidade, né? Muito legal mesmo. Tudo de bom, né? Que a gente precisava mesmo, né? E é bom a gente participar da nossa cidade, né? Para os nossos filhos. Depois dos atletas, era só acender a pira olímpica. Esportistas que fazem parte da história de Bauru conduziram a tocha. O fogo simbólico foi de mão em mão. O judoca Mário Sabino recebeu a tocha de Larry Taylor. Foi o atleta paralímpico Paulo Sérgio que levou a tocha até a ex-jogadora de basquete, Jaci Guedes. Ela foi bicampeã dos Jogos em 62 e 70. Foi muito honroso eu ter recebido esse posto para acender a pira, porque há 42 anos eu fiz o juramento de atleta. E agora acender a pira foi mais emocionante do que 40 anos atrás. De volta aos lugares, foi a vez do ginasta bauruense Henrique Lima puxar o juramento dos atletas. E para a glória do Brasil, juro. Com campeões da música, a festa acabou. Os Paralamas do Sucesso encerraram com medalha de ouro o início dos Jogos Abertos do Interior em Bauru. Se as meninas levam, não olham mais pra mim. Eu muito óculos. E volta e meia eu entro com meu carro pela contramão. Eu tô sem óculos. E nesses primeiros dias de competição, um dos esportes que chamou a atenção foi o polo aquático.
De quinta a domingo, as piscinas da antiga sede social do Bauru Tênis Clube, no centro, foram a capital do polo aquático nos Jogos Abertos. A modalidade é um esporte extra desta edição, escolhido pelo comitê organizador. Bauru muito tradicional no polo aquático, faz muito tempo que tem aqui o polo aquático, mas tinha meio que acabado, teve um intervalo aí de categorias que meio que acabou o polo aqui e a gente voltou com tudo agora com esse projeto aí. Uma tradição que inclusive se refletiu nas piscinas. A cidade terminou a competição com a medalha de ouro em um jogo disputado contra Ribeirão Preto. Além do primeiro lugar com a equipe masculina, a cidade sede ainda ficou em terceiro com uma equipe mista. O artilheiro também foi bauruense. O atleta Pedro Zwicker fez 18 gols. As disputas não contam ponto na classificação das equipes, mas as medalhas e a visibilidade são importantes para incentivar os esportistas. É importante para essa molecada divulgar esse esporte que é pouco conhecido até em âmbito nacional, mas é bem importante para a molecada aprender aí. No próximo bloco tem mais Jogos Abertos. Medalhista olímpico Arthur Zanetti inspira atletas da ginástica. O assunto ainda são os Jogos Abertos. Confira agora os próximos confrontos. O fim de semana foi movimentado no quadro de classificação dos Jogos Abertos. Na primeira divisão, São Caetano do Sul assume a primeira posição com 141 pontos. Atrás da delegação do ABC Paulista, vem Piracicaba, que caiu da primeira colocação, São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Pindamonhangaba. Bauru subiu na classificação e está em 10º lugar com 32 pontos. Já na segunda divisão, apenas o líder Santos se manteve entre os 5 melhores. A delegação do Litoral continua isolada na liderança com 88 pontos e meio. Logo atrás, aparecem Mogi das Cruzes, Rio Claro, Osasco e Jundiaí. O basquete masculino de Bauru volta às quadras daqui a pouco atrás de Vitória. Ontem, a equipe venceu Sorocaba. Hoje é a vez de enfrentar Limeira. O jogo é às 19h no ginásio Panela de Pressão. Amanhã, o dia começa cedo para o time de futebol feminino. Às 8 da manhã, as meninas bauruenses jogam contra Marília. A partida é no estádio Silvio de Magalhães Padilha, que fica na rua Saldanha da Gama, 259, na Vila Giunta. O vôlei de praia também tem uma terça movimentada. Às 3 da tarde, o time masculino joga contra Sorocaba. A partida é na quadra 1 do estádio Valdemar de Brito. O endereço é Rua Mateus Tarzia, quadra 14, na Vila Paulista. Já o time feminino entra na areia contra Pindamonhangaba às 4 da tarde. A partida também é no distrital Valdemar de Brito, só que na quadra 2. E no final da tarde é o futsal feminino sub-21 que entra em campo. Às 5 da tarde, Bauru enfrenta a Americana. O jogo é no ginásio Isat Mohamed Saad, no Jardim Bela Vista. A terça ainda tem competições de boccia, tênis, biribol, damas, xadrez, ginástica artística, judô, atletismo, boxe, tênis de mesa, handebol e vôlei. Para conhecer a programação completa dos Jogos Abertos, acesse o site oficial do evento. O endereço é o www.jogosabertosdebauru2012.com.br. Entre os mais de 10.000 atletas que estão em Bauru para disputar os Jogos Abertos, alguns são bem conhecidos. Já competiram nos principais campeonatos esportivos do mundo. Arthur Zanetti, medalha de ouro na ginástica artística em Londres, veio a Bauru e conquistou mais um título.
Na sexta tarde, foi a vez dos homens disputarem a ginástica artística. Na primeira etapa, eles fizeram as provas do cavalo com alças, das argolas e do solo. Depois dos saltos, passaram ainda pelas paralelas e barras fixas. O destaque do dia foi a presença do medalhista olímpico Arthur Zanetti, que disputou pela equipe de São Caetano do Sul. Primeiro ele fez o solo. E depois saltou. É uma competição forte entre cidades, é bastante importante também. E a gente acaba também testando algumas vezes alguns elementos que a gente quer colocar em algum outro campeonato mundial ou Copa do Mundo. E os Jogos Abertos servem também muito para isso, que é muito importante. Neste ano, ele ganhou ouro nas Olimpíadas de Londres nas argolas. Mas em Bauru, preferiu não arriscar por causa da qualidade dos equipamentos. Não são aparelhos mesmo oficiais de Copa do Mundo, Mundial. Então é perigoso a gente se arriscar um pouquinho a mais e acabar se machucando. Então a gente prefere fazer uma série um pouco mais básica, mas pelo menos tá competindo. O paizão acompanhou de perto a participação de Zanetti nos Jogos Abertos. Enquanto der para a gente acompanhar, a gente vai, né? Não importa onde que seja, porque o importante é dele estar participando também. Não é o fato de ter ganhado uma medalha na Olimpíada que a vida dele estacionou lá. Ele tem que continuar tendo a vida dele como ele sempre teve, porque você nunca pode esquecer o seu passado, né? Na ginástica artística masculina, atletas mais jovens competem com quem já é veterano no esporte, porque nos Jogos Abertos também tem espaço para aprender. Eu aprendi que eu tenho que me esforçar mais. E a gente vai aprender mais um pouco do que a gente já sabia. Esses garotos são de Pindamonhangaba. Dos 4, 3 participaram pela primeira vez dos Jogos Abertos. E é preciso coragem. Tem que treinar, tem que se esforçar, tem que se dedicar não só na ginástica, mas também na escola. Né? A gente tem esse intercâmbio com a escola de também trabalhar isso com eles, para que eles, além da prática esportiva, eles consigam absorver a essência do esporte, não só de treinamento, mas de que é um benefício para a vida deles, de saúde, de cidadania, enfim, é bem legal isso. Eles podem nem ter a mesma habilidade dos mais experientes. Com esforço, disputam no mesmo espaço que os grandes atletas. Em partes é difícil, né? Porque você tem que competir contra ele, e em outras partes também é legal, porque você está aprendendo o que ele está fazendo. Isso é incrível para mim. É mais ou menos sem palavras. Arthur Zanetti e seus companheiros de São Caetano foram os grandes vitoriosos. Eles levaram todos os primeiros lugares. Já para os pequenos de Pindamonhangaba, que ficaram em último lugar, a lição do dia foi uma só. Se a pessoa quiser realmente seguir carreira de ginástica artística, tem que treinar bastante. Papel importante que os Jogos Abertos cumprem, colocar atletas lado a lado com seus ídolos. Assim a gente encerra a Unesp Notícias de hoje. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!